Isaías, capítulo 1 e o verso 19. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia, porque nós precisamos ser crentes bereanos, daquele que confere. A gente não pode aceitar tudo que vem daqui sem antes conferir. Temos que estar sempre conferindo o que sai, aceitar tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Amém? Então preste bem atenção, né? Porque às vezes a gente pode errar, né? Mas se você estiver com os olhinhos pregados na sua Bíblia, então você vai estar atento. Se Deus quiser, comereis o melhor dessa terra. Está correto? Não? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Louvado seja Deus. Na revista Almeida, Corrigida Fiel, diz dessa forma. Mas eu gosto da NVI, que ela diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Louvado seja Deus. Mas ainda, numa outra versão, se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Mas se forem obstinados, morrerão como cães. Essa é a verdade e o eterno é quem está falando. Glória a Deus. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem. Então, queridos, muitas pessoas usam esse termo e eu posso dizer que já usei muito. Se Deus quiser, eu vou ficar boa. Se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo. Mas nós precisamos entender que é da vontade de Deus que nós vivamos uma vida plena, abençoada. Jesus disse: eu vim trazer vida para que vocês tenham vida e vida com abundância. Louvado seja Deus, né? Então, dito isso, nós vamos ter uma palavra profética para o ano de 2026, porque estamos agora no finalzinho, prestes ao romper, e precisamos de uma palavra para entrar nesse 2026. Para que ele não seja um ano comum como qualquer outro, porque Deus tem um portal. Louvado seja Deus. Para aqueles que vão atentar para a sua palavra, para as suas instruções, para entrar com uma palavra, assim como Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Nós diremos: sobre a tua palavra, Senhor, nós entraremos em 2026. E essa palavra vai nos acompanhar durante todo o ano. Precisamos estar lembrada dela, porque no momento que eu recebi o convite, eu disse: Senhor, o que eu vou dizer lá? E foi essa palavra que ele me deu. E ainda mais dizendo: é um alinhamento para entrar no novo, num novo tempo, uma nova estação, um novo ano que não será igual, mas que tem algo grande, mas somente para aqueles que creem, somente para aqueles que vão acatar a receita de Deus, porque eu estou aqui para receber. Eu vim trazer, mas somente como canal. Ele já tratou comigo em casa, enquanto eu estudava, mas eu vou receber aqui também. E se você for esperto, você vai agarrar as instruções do Senhor para que a sua vida tome um novo rumo. Louvado seja Deus no propósito que Ele mesmo traçou para você. Então vamos à nossa palavra profética. Isaías 43, 18 e 19. Que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu vos faço uma coisa nova. Por acaso, porventura, não percebeis? Eis que eu abrirei rios no deserto e caminhos no ermo. Louvado seja Deus. Vamos prestar atenção, porque a palavra diz: não está percebendo?
Eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo uma coisa nova e você não está percebendo? Aleluia. Precisamos estar atentos, queridos, ao mover de Deus, ao mesmo tempo que algo ruim está acontecendo, mas precisamos entender que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Então Deus está trabalhando por mim, está trabalhando por você, mesmo quando nós não vemos nada. Quando tudo está revolto à nossa volta, parece que o plano de Deus não deu certo. Parece que Deus nem tem propósito com a gente. Será que eu nasci para isso? Só para sofrer? Será que tudo vai sempre dar errado? Mas hoje, Deus tem uma receita para cada um de nós. Ele me trouxe aqui para falar aquilo que Ele está pensando sobre mim, sobre você, para esse ano de 2026. Amém? Louvado seja Deus. Então, se quiserdes, querido, não depende da vontade de Deus, porque o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Não dá tempo, senão eu discorria tudinho o que foi que Ele fez. E depois Ele enviou seu Filho e fez uma missão também. Louvado seja Deus. E Ele subiu e deixou para nós o Espírito Santo, para que agora nós fizéssemos a nossa parte. Eles já fizeram a dele. Agora cabe a mim e a você fazer a parte que nos cabe. Louvado seja Deus. Precisamos viver com propósito, porque todos nós sabemos, Deus não nos trouxe aqui nessa terra por acaso. Não nascemos por acaso, não estamos aqui, não estamos na família que estamos, no lugar onde moramos, não nascemos no lugar onde nascemos por acaso, mas por um propósito de Deus. Salmo 139, a partir do 16, ele vai falar isso bem direitinho, né? Então, todos nós precisamos viver guiados por esse propósito que vem de Deus, viver uma vida intencional, fazer as coisas com a intenção certa e não viver com a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida leva a pessoa, que eu não. Quem me leva é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você também. Louvado seja Deus. E lá em Josué capítulo 1, no Isaías 60, e o primeiro, ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E se você ler os outros versículos, ele vai dizer que a escuridão cobriu a terra, né? Tá tudo ruim. Mas sobre você nasceu a luz. Aleluia. E Josué capítulo 1 e o verso 8, mas se a gente pegar logo lá do começo, a gente vai ver as instruções. Deus, ele tem uma vontade, a vontade soberana para nós. Como diz, novamente eu falo sobre o Salmo 119, né? Ele escreveu um livro antes da gente nascer, antes de ser concebido. O nosso livro já estava lá escrito, mas a gente, como crianças, né, que pega aquele pontilhado e faz tudo errado, até que venha acertar. Então, se nós pensarmos que ele traçou um caminho para chegar a um lugar maravilhoso, a uma terra prometida, tudo de bom, mas a gente saiu riscando o caminho todo. Então, existe uma ponte, queridos, uma ponte para alcançar a terra prometida. E essa ponte é um processo. E quantas vezes a gente não dá valor ao processo, mas o processo já faz parte da bênção, já faz parte da terra prometida. Não tem como chegar lá de paraquedas, voar, pular, cair lá. Não, a gente precisa passar. A gente precisa passar na ponte. A gente precisa atravessar o deserto para chegar lá. Mas como é que a gente vai passar nesse deserto? Como é que a gente vai passar essa ponte? Isso é um outro assunto. A gente ia lá para o povo do Egito. Passaram reclamando, resmungando, se arrependendo, querendo voltar atrás. Mas aqueles que murmuraram ficaram lá mesmo.
não alcançaram. E até há quem diga, quem tem promessa de Deus não morre sem ver a promessa. Ele pode até ver, queridos, mas ele morre sim. Muitos milhares de pessoas morreram no deserto. Eles saíram em busca da promessa, mas atravessaram o deserto murmurando, reclamando, vivendo uma vida de incredulidade. Aquele Deus que havia aberto o mar vermelho não tinha capacidade de levá-los à terra a seguros. Mas lá tinha gigantes, tinha fortalezas, a terra era até boa. Os frutos eram grandes, bons, mas será? A gente não pode. E quantas vezes a gente faz isso? Estamos na ponte, no processo, dizendo que não vai dar certo, que não vai chegar lá, que não vai acontecer, que Deus não está vendo e que não aguenta mais. E esquece quem foi que enviou, quem foi que fez a promessa, quem foi que guiou pelo caminho de chegar lá. Eita Deus, esse estava fora do script. Mas, voltando aqui para Josué capítulo 1 e o verso 8, Deus ele deu a cada um de nós uma missão quando viemos aqui, um propósito. E quando Josué recebeu de Deus o mandato, Deus disse para ele, olha, Moisés é morto, agora você é o sucessor. Não se preocupe, não tenha medo, não se atemorize, porque eu vou ser com você, assim como eu fui com ele. Mas aí ele começa dando instruções. Seja forte, corajoso, esse trabalho é seu. Ser forte é seu. Mas Deus é a minha fortaleza, sim. Ele deu as armas, ele deu a palavra, ele deu todas as ferramentas, mas é você, sou eu quem tenho que me fortalecer. É você que tem que se fortalecer no Senhor. Aí Efésios 6 e 10 é de fortalecei-vos no Senhor. É vocês que têm que se fortalecer no Senhor. Ele é a fonte, mas é a gente que vai até a fonte se abastecer. Louvado seja Deus. E com toda essa instrução, ele diz que agora você fala desse livro. Não cessa de falar, é o tempo todo falando. Tem gente que me critica, diz que eu só sei falar da palavra, mas está escrito. E aí a gente tem que falar mesmo. Mas tem outra coisa, não é só falar, é meditar, é mastigar, é ruminar, é botar para dentro, encher o coração, que a boca fala o que o coração está cheio. E aí ele diz, agora você, depois de falar dela o tempo todo, meditar dia e noite, você agora tenha cuidado de fazer, de praticar tudo quanto nesse livro está escrito. Queridos, a Bíblia tem a receita para tudo, para todos os momentos. A Bíblia é o ensinamento mais completo que existe. Tem os erros das pessoas para que a gente não caia no buraco como aqueles caíram, mas tem os acertos das pessoas que foram fiéis, que andaram segundo a palavra do Senhor e receberam vitória. Louvado seja Deus. A gente precisa falar aquilo que a palavra fala. A gente precisa falar de acordo com a palavra, ter alinhamento, porque não adianta a gente falar a palavra, pregar nos púlpitos, pregar para as pessoas, encher o ouvido de pregação, leitura da Bíblia o tempo todo, mas em outros momentos a boca fala outras coisas. Mas temos que falar alinhados com a palavra. Mas como não dá tempo, a gente corre também através da oração. A gente pode ter uma vida plena. É um conjunto. E aí eu trago a oração de Jabes. Uma oração simples, apenas 2 versículos minúsculos, que está em 2 Crônica. Eu me perdi um pouco agora, mas são apenas 2 versículos que falam sobre a história de Jabes. Jabes, cada um pronuncia de um jeito. Ele nasceu debaixo de uma maldição, porque o nome naquela época, ele trazia um destino. As pessoas colocavam nome nos filhos de acordo com seu estado
de espírito, com a situação sentimental daquele momento, assim como Sara colocou o nome de Isaac, que significa riso, alegria, porque foi o filho da sua velhice, da sua esterilidade, o filho do impossível, o improvável. Aleluia, o filho do milagre, era um milagre personificado, o milagre de Deus. E a mãe de Jabez teve ele com muitas dores e ela colocou o nome Jabez, porque com dores eu tive. Então imagine alguém chamando ele, ei, aquele que causa dor. Ei, dor. Ei, sofrimento. Ei, e ele atentando para aquela palavra, que se ele recebesse aquilo, ele teria um futuro desastroso. Nada daria certo para ele. Mas ele fez uma oração simples. Peço-te que me abençoes. Eita, glória a Deus. Ele pediu a bênção. Ele pediu que alargasse as suas fronteiras, ou seja, ele pediu prosperidade. Ele pediu proteção. Ele pediu tudo o que ele precisava para ter uma vida próspera. E aí ele foi. Porque na Bíblia, 2 versículos, parece que pediu agora e amanhã já estava no paraíso. E não é desse jeito. Muitas histórias bíblicas trazem essa impressão quando a gente lê, que foi rapidamente, mas passaram-se anos e anos e anos, né? Mas o importante é que ele alcançou. E a Bíblia fala, completa, a Bíblia completa dizendo que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Então Deus, ele não está preso ao seu destino, à família que você nasceu, ao contexto, à cultura, ao lugar onde você vive, ao seu emprego, ao tanto de dinheiro que chega na sua mão, ele não está preso a isso. Se você nasceu de novo, você está vivendo agora pelo padrão do reino de Deus. O reino de Deus está em você se você fez Jesus como Senhor da sua vida. Se é Ele o Senhor da sua vida, é Ele que governa a partir de agora, através do Espírito Santo que Ele mesmo colocou em nós. Louvado seja Deus. Então, Deus, queridos, Ele está pronto para mudar histórias. Ele está pronto para mudar destinos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar o teu destino, ele quer fazer com que um 2026, 2027, 2030, até a sua vinda ou até a sua partida, seja conforme o plano, aquilo que ele mesmo planejou para você, para a sua família, um plano de bênção, um plano de paz. Aleluia, glória a Deus. Que possamos crer, porque o segredo é pedir, crer, receber, confiar, até ver se manifestar. Aleluia. Marcos 11:24, ele diz que quando você orar, creia que já recebeu. Não é creia que vai receber, receberá. Não, não tem essa palavra lá. Creia que já recebeu, é passado. Eu orei agora, pois eu já recebi agora, é passado. E assim será. Então, muitas vezes ficamos pedindo, 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 porque ainda não acreditamos que recebemos. Mas no reino do Espírito, queridos, nós precisamos entender que há um reino espiritual. E no reino do Espírito, quando nós oramos, crendo, oramos em nome de Jesus e crendo que já recebemos no reino do Espírito, já foi decretada a vitória. E agora, o nosso trabalho é só agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer, até ver se manifestar. Mas já estamos com a certeza, porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos, é a convicção. Menino, convicção, convicção. Aleluia, das coisas que não vemos. Ainda não estamos vendo, mas já é real, porque Deus é real. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2 e o 4. É a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento. E se nós pensarmos em Oséias 4 e 6, o meu povo está sendo destruído por não buscar conhecimento. Na NVT ele diz, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo.
Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Aleluia. É uma certeza, queridos. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, achamos Ele. É uma certeza. Não é será que Ele vai nos ouvir. Aleluia. Mateus 22 e 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a Escritura, porque com ela nós conheceremos a Deus, conheceremos o seu caráter, conheceremos o seu poder. Nós vamos passar a ter o conhecimento necessário da nossa identidade, saber quem é Deus, saber quem somos em Cristo, saber que autoridade Ele nos entregou, os benefícios da salvação, as realidades da nova criação, queridos. Nós nascemos de novo, somos nova criatura, as coisas velhas passaram. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a presença de Deus habita em nós. Nós temos a presença, nós carregamos a presença. Nós temos uma autoridade, nós precisamos entender de onde viemos, para onde vamos. Viemos de Deus, essa nova criação veio de Deus, esse espírito recriado. Agora temos a natureza de Deus, mas temos que ter consciência. Aleluia, glória a Deus. Efésios 1:20 ao 23, ele diz que Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus e o colocou à sua direita, aleluia, e deu a ele um nome que está acima de todo nome que se possa pronunciar, aleluia, glória a Deus, e ele o deu à igreja, ele o fez cabeça e o deu à igreja, e o fez corpo, ele fez a igreja, corpo de Cristo, aleluia, e não pode, queridos, a cabeça está num lugar e o corpo em outro. Por isso, se Jesus está à direita de Deus, eu e você estamos lá, se estivermos ligados nele. Ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, tudo, tudo o que quiserdes. Aleluia, e recebereis. Aleluia. E voltando para o nosso versículo, que é a nossa palavra profética, não vos lembreis das coisas passadas. Não podemos ficar atrelados ao passado. Nós precisamos desapegar-nos das coisas que passaram. Passou. Se foi coisa boa, passou. Se foi coisa ruim, passou. Deus tem um novo. Vamos deixar o passado para trás. Se tem algo para retificar, se tem algo para corrigir, se tem algo para perdoar, vamos fazer isso, queridos. Nós queremos a bênção, mas muitas vezes não queremos caminhar, trilhar o caminho da bênção. Então vamos liberar o perdão, vamos deixar o mimimi, deixar a vitimização. Ah, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, deixa isso para lá, passou. Vamos olhar para o centro, olhar para o alvo, é Cristo, olhar para a cidade que vem, está nos esperando. Essa cidade não é a nossa, nós somos do céu, queridos. Nós não somos da terra, nós estamos aqui de passagem. Mas o que nos espera é tão sublime, é tão maior, para a gente ficar atrelado, apegado a coisas pequenas dessa vida, ao invés de fazermos o que fomos chamados para fazer, representar a Deus, ser Cristo na vida das pessoas, ser resposta de Deus. Vamos deixando para lá. O apóstolo Paulo não ficava remoendo aquilo que ele passou. Ah, Senhor, mas eu passei pela prisão. Quanta chicotada eu levei, eu pregando a tua palavra, Senhor. Será que tu não podia me livrar? Não, queridos. Ele se levantava e ia em frente, pregar em outra cidade, em outro lugar, e muitas vezes na prisão. Quantas das melhores cartas, eu amo as cartas de Paulo. E ele preso, acorrentado ali os pés, as costas lapeadas, sangrando, mas ele dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não deixe que o que eu estou passando aqui venha afetar a fé de vocês. Aleluia. E a gente é apegado com picuinha, queridos. E a gente é apegado com coisa pequena. Vamos deixando para lá, sabe? A gente vai em busca de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. Vamos deixando as coisas de lado e vamos fazendo, como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu corro para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia! Ah, queridos, nós precisamos lembrar que mesmo com as nossas falhas,
Há tempo de arrependimento, há tempo de retomar essa corrida. Se afastou um pouco da rota, da pista, mas corre depressa, se alinha, corre, corre, sem olhar para o lado, sem olhar para quem está primeiro, quem chegou depois, não importa, corre a carreira, corre a carreira, corre a carreira. Não é um prêmio só, é o prêmio, é Cristo, é para mim, é para você, é para todos nós. Nós não vamos concorrer com a dirigente, nós não vamos concorrer com a pastora, nós não vamos concorrer com o missionário, com a missionária, com o irmão do banco, com a irmã das crianças. Nós não vamos concorrer um com o outro, queridos. Nós vamos concorrer conosco mesmo, porque quem mais pode impedir a gente de chegar no céu não é o diabo, não, querido. Eu vou te dar essa revelação. Não é o diabo que pode nos afastar do caminho do Senhor. Não é o diabo que pode nos tirar da rota. Não é o diabo que vai nos derrubar, nos impedir de cumprir a carreira. Mas somos nós, porque temos a palavra. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O maior está em nós, o maior está em nós, o maior está em nós. Que possamos caminhar cada dia de vida que ainda temos com essa consciência. O maior está em mim. Aleluia, glória a Deus. Tem um versículo que eu não posso deixar de dizer, de citar, que ele diz que somos vasos de barro. Somos vasos, aleluia, de barro, carregando um grande tesouro. Segundo aos Coríntios 4, de 7 a 9. Nós somos esse barro para carregar esse tesouro maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. Para que, Senhor, nós carregamos esse tesouro? Só para dizer que somos crentes? Não, queridos. Para mostrar que o poder, que tudo excede, vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Louvado seja Deus. Somos o Pedro, querido, que deu lugar ao diabo, que negou Jesus, que teve o seu amor posto à prova. Mas também somos o Pedro que levantou o coxo na porta do templo chamada Formosa. O Pedro que passava, a sua sombra curava os doentes, demonstrando o poder de Deus, agindo através da sua vida. Ele se tornou um instrumento de Deus aqui na terra. Lá em Atos 5, 15 e 16 relata essa passagem. Deus nos chamou para fazer a diferença, para manifestar o seu poder na terra. Vamos viver o propósito de Deus em 2026, nos posicionar para o novo, para o extraordinário. Nós não somos comum, queridos. Aleluia, a igreja do Senhor não é comum. Esse tempo não é comum, esse culto não é comum, essa palavra não é comum. Nós somos seres extraordinários, porque nascemos de novo, somos povo de Deus. Aleluia, oh, aleluia. Vamos viver um 2026, 2027 e até a vinda do Senhor Jesus, ou até Ele nos guardar com essa palavra agarrada. Não vos lembreis das coisas passadas. Perceba que eu estou fazendo uma coisa nova. Entenda, veja, preste atenção. Estou fazendo uma coisa nova na sua vida, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu abrirei rios no deserto. Aleluia! A terra seca vai florir, vai dar fruto, vai frutificar. Deus te chamou, Deus me chamou para frutificar, para dar frutos e o nosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. Tenha uma passagem de ano abençoada, carregando essa palavra. Entre com o pé em 2026, dizendo: eu, sobre a tua palavra, Senhor, eu entro nesse ano, nesse portal, para viver um novo, uma nova estação, uma nova vida, aonde eu possa ser mais fiel a Ti, aonde eu possa Te buscar com mais fervor, aonde eu possa ler mais a Tua palavra, aonde eu possa Te buscar com sinceridade. Aleluia, aonde o temor do Senhor seja o princípio da sabedoria que vai habitar em mim, que vai me conduzir para o caminho do Teu propósito. Aleluia. Seja abençoado, queridos.